indo super, beleza? Olha, estamos agora pegando cinemática mais uma vez, né? Trabalhamos aí a parte de Física 2, a parte de calorimetria, fomos até a aula 5, tá? Da M-sequência. Agora vamos pegar cinemática, voltando cinemática. Até então já vimos os conceitos iniciais, não é mesmo? Vimos também movimento uniforme e movimento uniformemente variado, beleza? Estamos entrando na aula 4, aula referente à queda livre, beleza? Galerinha, já adianta vocês, né? Já dando um spoiler. Galera, o estudo da queda livre ou do lançamento vertical, isto é, uma trajetória cuja um movimento, cuja trajetória é retilínea, tá? Só que é na vertical. Vai ser trabalhado da mesma forma que trabalhamos lá no MOVE, ou seja, no movimento uniformemente variado. Vocês verão que as equações são as mesmas. O que vai mudar, né, é que a trajetória, que também explicamos na aula sobre conceitos iniciais, beleza? A trajetória vai ser retilínea e na vertical. É isso que muda do movimento, do assunto movimento uniformemente variado para queda livre e lançamento na vertical, beleza? Galera, bom, se a forma de trabalhar, as equações são as mesmas, a gente pode afirmar o que então? O que a gente pode concluir? Que no movimento uniformemente variado, a aceleração do movimento é constante. A aceleração constante e diferente de zero é o que marca um movimento uniformemente variado. Show? Lá no movimento uniforme, o que acontece? Qual é a característica maior? A velocidade do movimento que é constante. Constante e diferente de zero. Expliquei lá também que dizer apenas que é constante não é suficiente, porque se fosse nula, zero para sempre zero é constante. Aí não tem sentido falar em movimento, beleza? Então, para a informação ser completa, no movimento uniforme, a velocidade é constante diferente de zero, enquanto no movimento uniformemente variado, a velocidade não, a aceleração é que é constante e diferente de zero, beleza? Como eu falei, este tópico da matéria é como se fosse um caso especial de movimento uniformemente variado. Tranquilo? Galerinha, o que seria, começando aqui, queda livre? O que seria queda livre? Galera, queda livre é como o próprio nome já induz, né? É quando um objeto qualquer, um corpo qualquer é abandonado, beleza? E por que queda livre? Porque ele não vai ter nenhuma resistência, seu movimento vai ser livre. Que resistência ou que resistências seriam essas, professor? Resistência do ar, beleza? É a principal. Que mais? Qualquer outro obstáculo, qualquer outro fator que venha produzir um atrito, né? Ou seja, atrapalhar. Atrito se fosse numa superfície, né? Considerando sendo lançado no ar, o único fator que atrapalharia seria a resistência, certo? A resistência do ar. Beleza? Então, quando a gente fala de queda livre, estamos desconsiderando a resistência do ar, tá? Beleza, galera? Então, se eu perguntar a vocês, ó, ao abandonar, lançar não, abandonar. Quando a gente diz abandono, é porque a velocidade inicial é nula. Vai sair uma velocidade zero. Quando é arremessado, aí vai sair com uma determinada velocidade diferente de zero. Beleza? Estamos considerando que dois corpos foram abandonados de uma mesma altura. Que corpos são esses? É uma bola, pode ser uma bola de ferro, beleza? E uma folha. Galerinha, eu pergunto a vocês, abandonando uma folha e uma bola de ferro maciça de uma mesma altura, tá? Qual que chegará ao solo? Representa aqui, ó, solo primeiro, hein? E aí? A bola de ferro vai chegar primeiro por ser mais pesada? A folha de papel, por ser mais leve, chega antes? A folha de papel, folha, né? Ou elas vão chegar simultaneamente, ou seja, vão chegar ao mesmo tempo. Galera, o que acontece é que
tanto a folha quanto essa bola aí, né? Eu falei de ferro para vocês entenderem, terem a noção de que é uma bola de material bem pesado, beleza? Galera, elas vão chegar juntas, como eu falei. Por quê? Porque, galera, elas vão, primeiro, estão sendo arremessadas, abandonadas de uma mesma altura. E não havendo a resistência do ar, que eu falei para desconsiderar, elas vão chegar juntas por quê? Porque elas vão possuir a mesma aceleração. A aceleração essa que é constante, por isso que eu falei que é semelhante a movimento uniformemente variado. Mas que aceleração vai ser essa? Quem vai imprimir essa aceleração a esses corpos? Vocês já estão vendo que eles não vão cair com velocidade constante, né? Eles vão acelerar, beleza? Por isso que, de forma proposital, eu desenhei as distâncias, né? Considerando o mesmo objeto cada vez maior. Ó, inicialmente, aqui não são 4 bolas, tá? Ou 4 folhas. São esta bola aqui de ferro em 4 posições diferentes e esta folha em 4 posições diferentes também, beleza? O que acontece? Essa aceleração é a aceleração da gravidade, como eu falei. Por quê? Porque existe essa tal aceleração da gravidade, galera. Os corpos que estão nas proximidades da superfície terrestre possuem a aceleração, tá? A aceleração que a gente simboliza por G, tá? A aceleração da gravidade. Vamos trabalhar melhor esse conceito lá no assunto gravitação, gravitação universal. Beleza? Os corpos que possuem massa estão próximos à superfície da Terra são atraídos pela Terra, beleza? E os corpos que a Terra atrai também atraem a Terra. Por quê? Porque veremos daqui a pouco, né, em dinâmica, que a terceira lei de Newton diz que fala sobre o princípio da ação e reação, beleza? Se um corpo imprime uma força, um corpo A imprime uma força no corpo B, o corpo B vai imprimir uma força de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, tá? A gente vai trabalhar isso. Por isso que eu já adianto que se a força atrai o corpo também vai atrair a força, a Terra. Se o corpo atrai a Terra vai atrair esse corpo também, beleza? Então, com que velocidade, com que aceleração? Com que aceleração isso vai acontecer? Com a aceleração da gravidade, né? Que, já vou adiantar aqui, ó, vale aproximadamente, na região onde estamos, 9,8065, né, metros por segundo ao quadrado. E geralmente a gente arredonda para 9,8. Tem exercício que pede para você considerar como sendo 10, arredonda para 10, beleza? Então, galera, voltando a essa situação, os corpos caem por causa dessa força gravitacional que existe entre a Terra e os corpos que estão sob a sua proximidade, com essa aceleração. Por quê? Professor, hora você fala força, hora você fala aceleração. Galera, toda força, beleza? Toda força gera uma aceleração, tá? Toda força resultante gera uma aceleração. Não quero entrar muito nesses detalhes para ficar exclusivo para essa aula, mas a princípio é isso. Estamos estudando cinemática, portanto, queremos apenas descrever o movimento. Não é isso que a cinemática faz, como mostrei na introdução? Então, apenas descrevendo, beleza? Ao abandonarmos corpos sobre a proximidade da superfície terrestre, esses corpos vão cair com uma determinada aceleração. Porque eles caem, depois a gente entra com mais detalhe. Mas o fato é que eles caem com uma aceleração chamada aceleração da gravidade, né, que a gente simboliza por G. Bom, entrando no próximo tópico, né, que diz sobre as equações do movimento vertical. Por que eu disse vertical? Porque pode ser descendente ou ascendente. Não deixa de ser na vertical, beleza? Então, vale tanto, essas equações aqui valem tanto para uma queda livre, quanto para um lançamento na vertical. Vamos lá. Primeiro, separei aqui duas situações. Uma em que o sentido da trajetória é de baixo para cima. Troquei? Não troquei aqui, né? De baixo para cima. Vamos lá. Primeiro, deixa eu pegar pelo vermelho.
eu inverti, ó, é de baixo para cima o sentido da trajetória. Então, de baixo para cima e o outro é de cima para baixo. Show? Nada grave. Vamos lá. Então, primeiro, por quê? Essa questão de orientar a trajetória também não deve ser algo estranho para vocês. Que eu disse o quê? Que geralmente a gente orienta a trajetória do nosso movimento, ou seja, a gente diz para onde os espaços crescem e para onde decrescem. E geralmente também a gente escolhe a origem dos espaços. Ou melhor, a origem dos espaços é a posição zero. A gente escolhe a posição inicial. Não falei? Se vocês estão acompanhando aula por aula, esses conceitos que eu vou falando aqui, a maioria deles não vai ser novidade. Beleza? Show! Então, a gente tem que orientar a trajetória, se ela já não estiver pré-estabelecida. Primeiro, orientando a trajetória de baixo para cima. O que isso acontece? Bom, galera, nas duas situações, o objeto está caindo. O movimento, se o objeto está caindo, o vetor velocidade está com sentido para baixo. Falei com vocês também que velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Além de um valor, que é um módulo, por exemplo, 20 km por hora, a gente precisa definir a direção da velocidade e o sentido, tá? São características de grandezas vetoriais. Vai ser o próximo assunto, a próxima aula, a aula de número 5. Vamos trabalhar com enfoque maior sobre as grandezas vetoriais, beleza? Então, galerinha, em ambas as situações, o corpo está caindo. Se está caindo, o vetor velocidade está para baixo. Lembre-se que o vetor velocidade tem sempre a direção que é tangente à trajetória, beleza? E o sentido da mesma. Bom, tangente, lembram lá, matemática? O que seria uma reta tangente? É uma reta que, por exemplo, uma reta tangente a um arco de circunferência, uma circunferência, é uma reta que possui um ponto em comum, certo? Com a circunferência. Esse ponto em comum é o ponto de tangência. Também é importante estarmos avançando tanto na matemática quanto na física. Uma precisa da outra, beleza? Galera, show de bola! Então, se o vetor velocidade em ambas as situações está com sentido vertical para baixo, o que acontece? Na descida, vocês concordam que o movimento é acelerado? Eu expliquei o que é movimento acelerado. Movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta. Se a gente abandona um objeto, à medida que ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade, certo? E quando a gente lança para cima, né, à medida que ele vai subindo, ele perde velocidade. Galera, quando o módulo da velocidade aumenta, o movimento é classificado como acelerado. Quando o módulo da velocidade diminui, o movimento é retardado. Então, o que acontece? Além da gente analisar pelo módulo, a gente pode analisar pelos sinais ou sentidos da velocidade e da aceleração. Quer ver? Vamos com calma. Bom, se os objetos estão caindo, certo? Eles estão caindo. Então, o vetor velocidade está para baixo. Se eles estivessem subindo, o vetor velocidade estaria para cima. Se eles estivessem indo da esquerda para a direita, o vetor velocidade estaria da esquerda para a direita. Se estivessem indo da direita para a esquerda, o vetor velocidade estaria da direita para a esquerda, entendendo? Então, o vetor velocidade tem sempre a direção e o sentido do movimento. Show? Agora, o vetor aceleração depende. Na descida, o movimento não é acelerado? Se o movimento é acelerado, velocidade e aceleração tem que ter os mesmos sentidos, certo? Ó, quando o movimento é acelerado, os vetores aceleração e velocidade têm que ter os mesmos sentidos. Calma, a gente vai falar sobre vetores melhor, mas dá para entender antes, sem entrarmos no assunto, que é o assunto da sequência, beleza? Então, tá, aqui o vetor velocidade está para baixo, já falei por quê. E como o movimento é acelerado, o vetor aceleração também vai estar para baixo, porque eles têm que ter os mesmos sentidos no movimento acelerado. Com isso, a aceleração do movimento, que é igual à aceleração da gravidade, né, nos movimentos na vertical, e vale G, vai ser um G positivo. Agora, quando a trajetória for orientada para cima, significa que o vetor velocidade, né, o sentido da trajetória for para cima, o vetor velocidade continuará para baixo, ele vai continuar para baixo,
beleza? Só que na subida o movimento é retardado, galera. Quando o movimento é retardado, o vetor velocidade e o vetor aceleração tem que ter sentidos opostos. Com isso, com a aceleração sendo a velocidade positiva, a aceleração vai ter que ser negativa, entenderam? Então, vamos lá, para fechar. Quando nós temos movimentos acelerados, podemos avaliar segundo 3 formas. Velocidade e aceleração. Primeiro, avaliando só a velocidade, o módulo da velocidade vai aumentar. Módulo, movimento retardado, o módulo da velocidade diminui. Ou, falando de movimento acelerado, os sinais do vetor velocidade e do vetor aceleração vão ter os mesmos sinais, ou ambos positivos ou ambos negativos, tá? Se for um movimento retardado, sinais contrários, quando um for positivo, o outro vai ser negativo e vice-versa. Show? Então, galera, ó, vocês podem usar as equações do MOVE. Olha aqui, ó, quando a gente vai equacionar a função da velocidade lá do MOVE. Lembram dessa equação aqui, ó? Velocidade num instante qualquer é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Aqui, ó, a gente só vai mudar, no lugar do A vai ser o menos G, tá? Porque velocidade e aceleração vão ter sentidos contrários. Então, a velocidade sendo positiva, a aceleração vai ser negativa, beleza? Função da posição, também não é estranho, ó. S igual a S0 mais V0t mais a metade de A vezes t ao quadrado. S0, posição inicial, V0, velocidade inicial, A sobre 2 é a metade da aceleração do movimento. Isso daqui também não é novidade para vocês. O que muda desta equação para esta é que no lugar da aceleração vai entrar a aceleração da gravidade, negativa. Beleza? Os motivos você já sabe. Equação de Torricelli também é uma equação do movimento uniformemente variado. Portanto, pode ser usado aqui nesses exercícios. Só muda, galera, né? Fazendo um resumo, a aceleração do movimento vai ser a aceleração da gravidade. Vocês só tem que tomar cuidado se o sinal vai ser positivo ou negativo. Fiquem ligados nisso, tá? Porque vocês têm que analisar o que está acontecendo no movimento. Primeiro, orientando a trajetória e sabendo para onde o corpo está indo, vocês vão ter o sinal da velocidade, tranquilo, porque a velocidade tem a mesma direção e sentido do movimento. Agora, a aceleração depende qual vai ser o sentido da aceleração, ou o sinal, se a gente estiver analisando somente os sinais. Porque vai depender de quê? Se o movimento for acelerado, elas vão ter os mesmos sinais. Já tendo o sinal da velocidade, vai saber o sinal da aceleração. Se o movimento for retardado, ou seja, o módulo da velocidade for diminuindo, velocidade e aceleração terão que ter sinais contrários, sentidos contrários. Sabendo um, vai saber do outro. Só esse detalhe, esse cuidado para vocês aplicarem na fórmula a aceleração da gravidade como sendo positiva ou negativa, para não errarem por causa do sinal, beleza? Então, agora lançamento vertical, galera. Assim como queda livre é justamente isso, deixar o corpo cair livremente, o lançamento vertical é um lançamento mesmo, na direção vertical. O que acontece? Coloquei aqui uma situação em que uma pessoa, né, essa aqui é uma mão, ou deveria ser, arremessa uma moeda de R$1. Olha que original, tá vendo? Uma moeda de R$1 verticalmente para cima. Galera, a moeda vai subindo. Tá vendo que as posições vão ficando cada vez menos distantes? Ó, mesma situação daqui. Não são 4, 1, 2, 3, 4, 5. Não são 5 moedas. É a mesma moeda em posições diferentes. Pelo fato dela ter sido lançada, tá? Ela vai subindo, perdendo velocidade, porque na subida sempre o movimento é retardado, então o módulo da velocidade diminui, tá? Velocidade e aceleração tem sentidos opostos, tranquilo, ou velocidade e aceleração tem sinais opostos, tá? Quando chega a uma altura onde ela para, eu coloquei as observações aqui depois, ela vai parar. Nesse momento, essa altura é chamada de altura máxima, beleza? Vocês arremessam um objeto qualquer para cima, ele vai subindo, vai perdendo velocidade até parar. Que posição vai ser essa que ele vai parar? Na altura máxima.
beleza? Lá na altura máxima, a sua velocidade, que eu chamei de VH, tá? H de altura, vai ser 0, velocidade vai ser 0. É a posição de inversão do movimento. Por quê? Quando ele chegar à altura máxima, ele vai parar, depois vai começar a cair, certo? Então, a altura máxima representa a posição em que o movimento vai ser invertido, tá? Ora, era no sentido ascendente, quando chega lá, parou, começar a cair, vai ser no sentido descendente. E o valor da aceleração da gravidade muda? Não. Já mostrei para vocês que ele vale, né, 9,8065 metros por segundo, sendo aproximado em muitos exercícios a 9,8 metros por segundo ou 10 metros por segundo, tá? Eu diria que 10 metros por segundo é mais usual ainda nos exercícios, para facilitar os cálculos. Beleza. Aí, ó, coloquei 3 observações. Bom, já até falei, né, mas vamos reiterar. Durante a subida, o corpo tem sua velocidade reduzida de 9 metros por segundo ao quadrado, tá? O que significa metros por segundo ao quadrado? Também não é novidade para vocês. Metros por segundo ao quadrado é uma unidade de aceleração. Então, o corpo vai ser desacelerado, por isso que ele vai ter sua velocidade reduzida, de quanto? De 9 metros por segundo a cada segundo. Por isso que é metros por segundo ao quadrado. E na altura máxima o corpo para, tá? Vocês têm que saber isso. Já até tinha colocado aqui, ó. Na altura máxima, quando ele para de subir, ele vai literalmente parar. Sua velocidade vai ser nula nesse momento, quando ele vai começar a cair, invertendo o sentido do seu movimento. Aí tá aqui, ó, durante a descida, o corpo tem sua velocidade aumentada de 9,8 metros por segundo ao quadrado, viu? Tanto na subida quanto na descida, o valor da aceleração da gravidade fica inalterado, tá? Só temos que tomar cuidado com o sinal, positivo ou negativo. Mas o módulo, o seu valor absoluto é o mesmo, tranquilo? Beleza. Então, o que seria isso aqui, ó, para fechar esta aula? GL. GL é a aceleração da gravidade na Lua, galera. Olha quanto que ela vale, ó, aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Galera, olha que diferença, né? De 9,8 para 1,6. Ou seja, lá na Lua, né, que é uma localidade que está bem distante da superfície terrestre, a aceleração da gravidade quase não impera. Beleza? Então a Terra atrai a Lua com uma velocidade, com uma aceleração da gravidade, né, de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Quase que ela não existe, beleza? Então, ó, essa aqui, né, a aceleração da gravidade na Lua. Existem exercícios também que elaboram, descrevem situações de um corpo que cai lá na Lua, aí depois cai aqui na Terra, o mesmo corpo. Aí diz, por exemplo, por exemplo, assim, é melhor falar isso na parte de forças, lá em dinâmica, mas já adiantando, o que aconteceu para uma pessoa, o que acontece quando uma pessoa fica mais leve lá na Lua? Por que uma pessoa fica mais leve na Lua do que aqui? É porque sua massa muda? Não, galera. Quem tem uma massa, por exemplo, aqui de 70 kg, quando ir à Lua, ela vai continuar tendo 70 kg. O que muda para ela ter aquela sensação de estar mais leve é o caso da aceleração da gravidade. A aceleração na Terra é muito maior do que lá na Lua, tá? Mas a gente vai trabalhar esse conceito melhor quando entrarmos no assunto de forças, lá na dinâmica. Ainda não terminamos cinemática. Esta é a aula 4, a aula 5. Vamos falar sobre... tem a parte ainda da cinemática vetorial, vai ser a aula 5. A aula 6, lançamento não horizontal, tá? Não vertical, perdão. E lançamento oblíquo e fechamos cinemática. Depois a gente entra em dinâmica. Aí a gente vai trabalhar muito mais esse conceito de aceleração, tá? Aceleração da gravidade, uma aceleração comum, sem ser da gravidade. Só que eu quero que vocês entendam, que vocês parem, voltem o vídeo se for preciso e façam bastantes questões, bastantes mesmo, sobre esses assuntos aqui, tá? Se vocês já treinaram movimento uniformemente variado, já era para ter treinado, vocês vão pegar os exercícios a respeito deste tema com muita tranquilidade. Beleza? Galera, aqui encerramos mais uma aula. Até a próxima.